Claro que todos os dias são especiais, né? A gente acordou, graças a Deus, vamos agradecer, né? Nossa vida, nossa saúde e tudo mais. Tem gente que acha que isso é demagogia, mas isso é a base. Agradecer muito. Vamos colocar os microfones para deixar eles mudos. Estamos gravando. E hoje é um daqueles dias. Que dias, Priscila? Hoje é um dia da gente afiar o nosso machado, um dos 7 hábitos altamente eficazes. O que significa afiar o machado? Que significa afiar o nosso machado? Afiar o nosso machado significa que é quando a gente está lá trabalhando, né? Vamos supor que a gente fosse um lenhador, e às vezes a gente tem que parar para amolar a faca, senão ela fica cega. E hoje a gente vai falar algumas coisas muito importantes que a gente sempre ouve, mas por alguns ângulos. Eu gostaria que você, Leida, estou ouvindo seus sons, puder colocar no mudo, por favor. Agradeço. Por favor, coloque o telefone de vocês no mudo para poder concentrar aqui. Está gravando, por favor. Vamos lá? Tem que olhar mesmo, tem que ter foco. Pessoal, o microfone de vocês está aberto. Vamos deixar todo mundo no mudo? Para a gente poder se concentrar e começar? E quando a gente estiver aqui, a gente esteja aqui, não esteja em outro lugar, para não atrapalhar quem quer estar aqui, por favor. Uma colher de farinha de aveia a mais, 2 colheres de aveia a mais, abre. Pois não deu a liga, né? A aveia? Hum. A aveia da base dele, depois faz um melzinho da aveia, né? Não vamos tirar o microfone do mudo para não atrapalhar, vamos concentrar, então vamos lá. Bom dia, todo mundo, 17 de abril, hoje é dia de afiar o machado e para muita gente, se você considera afiar machado uma coisa prazerosa, uma coisa boa, ou você está ficando meio louco, ou você não sabe afiar machado de verdade, porque afiar machado dói, anota isso para você, tem que doer. Então, hoje é dia de doer, porque é sofrimento bom que liberta a gente. Vamos ver se estamos entendendo sobre isso. Então, para ser um dia maravilhoso, olha que sexta-feira linda, aqui está sol, não sei se está sol aí, aqui está um sol maravilhoso. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de algumas coisas que é importante essa reflexão no nosso dia a dia. Então, para que todo mundo absorva o melhor possível dessa mentoria de hoje, eu vou pedir para vocês, estejam de mente aberta. O que eu vou falar aqui é para cada um de vocês individualmente. Não é para sua mulher, para o seu marido, para o seu downline, para o seu upline, é para você, individualmente. A gente aprende muito, isso é um segredo, que às vezes a pessoa vai num treinamento, ela fica achando que o palestrante está falando com o downline dela. Olha que bom que meu downline está ouvindo, olha que bom que meu marido está ouvindo. Não, ele está falando para cada um de nós. E hoje é um daqueles dias. Aí você fala, não, mas isso parece ser meio óbvio, né, Priscila? Vou contar uma coisa para vocês. A nossa mente é tão esperta, que na hora que ela fala alguma coisa que vai ser doloroso para a gente, que vai tirar nossa zona de conforto, imediatamente ela transfere para outra pessoa e a gente cria um bloqueio. Todos nós aqui temos isso. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa mente e entender que hoje é daqueles dias que nós precisamos estar aqui pessoalmente, sentir aonde cada um de nós pode melhorar. E hoje é dia de afiar o machado. Então, vamos começar como? Vamos começar com a primeira reflexão do dia. Está tudo bem anotado aqui, um conteúdo maravilhoso. Gente, vocês sabem que o ano começou, né? Olha, vai começar. Ele começou em janeiro, aí teve ano novo, tal, aí tem gente que faz um dia bom, 2, 3, tá? Aí dá uma dispersada, quase teve uma guerra lá com a China, vai, não vai, pronto. Todo dia podemos ver coisas do governo, aí a gente acha que a culpa é do governo, da economia, da esquerda, da direita, enfim, vai indo. Quando a gente vê carnaval, olê, olê, olá, Páscoa, e tem gente que diz que o ano começa depois da Páscoa. Tem gente que já nem começa o ano novo, não é? Tem gente que fala que depois do carnaval, tem gente que não fala que depois da Páscoa. Pois é, gente. Tem uma notícia para vocês.
temos falado muito isso aqui. O Lucas já falou, mas sempre é bom repetir porque isso fica na nossa cabeça. A quarentena no Brasil vai acabar em setembro. Se você deixar para o seu ano começar depois da quarentena, daqui a pouco você está no Natal e o seu ano foi direto pela janela. Isso é um dos assuntos sobre a lapidação de hoje. Sim, a gente vai falar hoje sobre o que cada um de nós tem para afiar do nosso próprio machado. Como eu falei, não é o do nosso downline, não é do nosso cônjuge, não é do nosso upline, é da gente mesmo. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, pessoalmente, responderem para vocês mesmos, não para mim. O que é que você está fazendo da sua vida? Nesse momento. Não o que você já fez que deu certo, que a nossa mente é tão inteligente, ela faz a gente pensar coisas boas para a gente se sentir bem. Não, não é o que você já fez até hoje que fez você bem, é o que você está fazendo agora, nesse exato momento. Porque tem uma coisa que às vezes quando a gente começa a fazer um plano, porque, por exemplo, todo mundo aqui sabe que é possível qualquer um chegar à equipe de presidentes, óbvio, né? Porque se não achasse, não teria entrado na Herbalife, teria deixado para as pessoas que têm sorte fazerem, né? As que têm talento. E por que é que muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito? Eu vou explicar, poderiam ser muitas respostas, mas eu vou explicar. Porque quando a gente começa um plano de 90 dias animado e vai fazer um trabalho, a gente não vê o resultado na hora. Normalmente a gente vê resultados piores, mas a gente esquece que esses resultados piores que às vezes a gente tem na nossa vida atualmente, não são resultados do trabalho que a gente começou há 2, 3 dias. São resultados do que a gente não estava fazendo, são as consequências de tudo que estava dando errado. E aí a pessoa quer desanimar, esquecendo que ela está desanimada com o resultado que ela tem agora, mas esse resultado que ela tem agora, se ela fizer de novo o que ela está fazendo, vai dar mais daquilo, enfim, a vida vai continuar uma meleca. Na parte ruim, não estou falando que a sua vida tem só coisa ruim. Como eu falei, afiar o machado é para a gente falar hoje da ponta que está cega, não é da ponta que está cortando muito bem. Então, hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, é uma reflexão pessoal, cada um de nós ter sabedoria para entender qual das partes de hoje que está na sua zona de conforto que você pode melhorar para 2020 ser seu melhor ano. E por isso que a pergunta foi o que você está fazendo da sua vida. Porque estar ocupado não significa estar trabalhando. E estar trabalhando também não significa estar produtivo. Vou dar um exemplo. Tem gente falando, nossa, mas essa quarentena eu tô muito ocupada, porque eu tô limpando minha casa 3 vezes mais que nunca, ou mais, né, gente? Ou muito mais, desinfetando como nunca nada foi desinfetado, fazendo comida como nunca fez, aqui com criança, como diz minha mãe, né? Filho olha para nossa cara, acha que temos cara de geladeira, né? Tô com fome, para quem que ele fala? Mãe, estou com fome. É lógico que é para a mãe que vai pedir. Então, você é a geladeira da casa, enfim, todas as coisas que nós já sabemos que tem um ritual da casa e mais. Aqui, gente, a gente vem aqui para falar para vocês de soluções. A gente não vem aqui para a gente competir quem está com a pior vida de dificuldades na quarentena. Porque eu tenho certeza que de todo mundo que está nessa sala, se a gente não for o pior, a gente está entre os piores. A gente já está há quase 50 dias dentro de casa, com 2 crianças. Para eu ir num açougue, eu demoro 3 horas. Para fazer uma transação de 5 minutos no banco, a gente demora 8. A gente teve que comprar uma impressora, porque os trabalhos escolares das aulas estão sendo em casa, são por impressora. Não me pergunta por que em Portugal é assim, mas não dá para responder online. Precisa ser trabalhos por impressora. Vai entregar depois para dar nota. Foi todo mundo comprar a impressora na Vorten, 4 horas de fila para comprar uma impressora. Ou seja, qualquer coisinha que a gente vai fazer rouba nosso tempo. E a gente não vem aqui para reclamar, para competir quem aqui está mais se ferrando na quarentena. O objetivo não é esse. O objetivo é o que cada um de nós aqui faz para evoluir, para dar certo. Porque o resultado final não é a soma das atividades domésticas que a gente teve que mudar no nosso dia a dia. Como eu falei, estar ocupado não quer dizer trabalhando, e estar trabalhando também não quer dizer estar sendo produtivo. A questão aqui é outra. Aqui vamos afiar o machado. A questão é, se você quer saber se a sua vida vai evoluir na quarentena, não importa todas as coisas que você esteja fazendo, você precisa estar produzindo mais. E o resto você se vira. Sim, sua casa vai ter que ficar bonita, não vai poder ficar nada de pernas para o ar, você precisa prospectar 3 vezes mais.
Fora todas as coisas que você vai ter que fazer, fora todos os inconvenientes, fora sair da zona de conforto, porque só passar o dia limpando o álcool gel e etc., ou fazendo a aula escolar do seu filho, que tem tarefas, não é suficiente para você evoluir na sua vida. Então, hoje a gente vai falar das soluções, onde cada um pode melhorar, sim, se inspirar, mas a inspiração às vezes não é suficiente. Às vezes é bom cutucar a dor. Hoje a gente vai dar umas pequenas cutucadas. Vou tentar cutucar sorrindo para ver se vocês não ficam chateados. Mas é importante a gente ter momentos de tomar uns tapinhas. Por que não? Para dar uma acordada na vida. É importante isso, né? Como é que fala? Se a gente só criasse os filhos na alegria, ficariam todos mimados. De vez em quando eles precisam de... Eu não vou falar umas palmadas, porque hoje em dia as pessoas não dão mais palmada, né? Eu tomei muita palmada, é bom para educar. Hoje em dia é ficar de castigo, sei lá. Aqui a gente fica de castigo. Fica sem resultado, não ganha mais dinheiro. Não deixa de ser um castigo quando você está fazendo e não está tendo a recompensa, não é? Está ficando sem sobremesa. Essas coisas pequenas da vida, sem você ter uma a mais, para você fazer uma viagem, para fazer alguma coisa, a vida acaba, não é castigando, né? Mas é a lei da causa e efeito, que as consequências vêm para a gente. Então, vamos falar sobre algumas coisas que, às vezes, as pessoas podem não entender. Eu mandei aqui o áudio do Alderi, eu não sei quem ouviu, também nem vou perguntar mais, mas ouça todos os dias. Várias vezes, a vida está nos detalhes. Muitas coisas que a gente vai falar aqui tem a ver com esse áudio, mas a gente vai interpretar com algumas coisas reais. Como diz Zig Ziglar, 5% das pessoas no mundo sabem que primeiro precisam ser e depois ter. Apesar que essa frase é bonita, quem tem tempo de Herbalife já ouviu isso, mas não entendeu. Ouvir e entender são coisas diferentes, né? A pessoa acha que ser é... talvez eu sou uma pessoa legal e tal. Como eu falei, o cérebro sempre interpreta que a gente já tem tudo aquilo, né? Se a gente tivesse, gente, a gente já seria lá, já estaria lá na frente. Às vezes não. A gente vai fazer reflexões com resultados. Dói um pouco, mas é uma dor necessária. Mas os outros 95% das pessoas têm a fórmula inversa. Vai dizer que você nunca disse isso. Agora vamos nos pôr na situação. Se eu tivesse, eu faria, eu seria. Quem nunca disse essa frase para si mesmo, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, em pensamentos? Então, significa que nós temos a fórmula invertida também. A gente tem que se colocar na situação que a gente está do lado errado, porque senão o nosso machado não afia. Se a gente achar que ele não está cego, ele não precisa ser amolado. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Vou até tomar um gole de chá, que esses chazinhos a gente vai refletindo na vida. Então, se você acha que você faz parte dos 5% e quer fazer, nunca mais diga essa frase: se eu tivesse, eu faria, eu seria. Faça, faça e você terá. Sempre, em tudo, em qualquer coisa. Quer ser presidente? Pensa se algumas coisas que você está fazendo, você realmente um presidente faria. E aí você inverte. Não, mas eu quero ser presidente, como é que eu vou fazer um negócio desse aqui? Como é que eu não vou tal coisa? E é sempre nessa linha de raciocínio que as coisas vão melhorando e vão funcionando. E vamos lá. A gente, para ter riqueza, precisa estudar riqueza. Agora a gente vai falar um pouco da teoria de estudar, mas é uma teoria diferente. Porque algumas pessoas entendem que elas têm que estudar riqueza, elas entendem que para ter saúde tem que estudar saúde, elas entendem que para se desenvolver espiritualmente elas têm que estudar a espiritualidade, mas na prática o que significa se a gente entendeu mesmo? Se você está achando que tem alguma coisa nesse exato momento indo mal na sua vida, o problema não está fora, está dentro. Qual será das 3 áreas que nesse exato momento está precisando ser lapidada na sua vida? Se não as 3, mais uma um pouco mais que a outra, sempre as 3. A lapidação é diária, a gente vai falar disso aqui, né? Ele deu o exemplo de quem nós somos, comparando a gente com as cebolas, né? Em 3 camadas. Outro dia a gente fez a camada do cérebro, agora a gente está na camada das cebolas. Sempre temos camadas, só para facilitar a nossa vida aqui, né? Se fosse tão simples, uma camada só a gente resolvia rápido. É o físico, é a alma e é o espírito. E a gente precisa estar alerta o tempo todo. Porque a gente, às vezes, o que a gente vê toda hora é físico. Talvez o seu físico esteja bom, mas como é que você está por dentro, emocionalmente, etc. Talvez sejam os motivos pelos quais, às vezes, a gente não está tendo resultado. E agora eu vou explicar para vocês por que a gente fala tanto disso quase toda semana aqui, gente.
a pessoa fala, não, mas eu leio, eu vejo áudio, eu sou desenvolvido pessoalmente, eu sou, nunca somos, sempre estamos ou não estamos. Por quê? Gente, você pode dizer, agora na quarentena mais do que nunca, que todo mundo está em casa, você pode dizer que a sua casa é limpa? Não, ela não é limpa. Ela está limpa e por alguns minutos. A sua cozinha, a sua pia, ela está limpa. A pessoa já começou a rir agora. O seu dente, ele está limpo? Não, você tem que escovar o dente toda hora porque ele suja. Você tem que arrumar a cozinha porque toda hora você faz comida. E o que você acha que acontece com a sua mente, com o seu cérebro? Ele está toda hora se sujando. Toda hora emocionalmente precisa limpar. É notícia ruim, é situação ruim, são desafios, são dificuldades. Quando você entender que é toda hora, você realmente vai entender o segredo, porque isso tem que combinar junto. Porque se fosse só uma questão aqui, quem já ouviu alguma vez que precisa prospectar todo dia? Quem já ouviu? Quem já sabe que tem que vender? Que tem que fazer 50 clientes? Quem é que já não sabe? E por que a gente às vezes não faz? Porque essas 3 áreas precisam estar isso e ação. Isso e ação. É tudo junto. É um processo que precisa funcionar junto. A gente precisa entender isso como uma coisa só. Porque isso sim é que vai fazer a diferença para nós termos o crescimento pessoal. Não é uma coisa teórica, mas sim é uma coisa que a gente precisa a ser trabalhada. Né? Como é que nosso corpo ele vive sem água, vive sem comida? Não vive. A nossa alma é a mesma coisa. Né? A nossa alma é o quê? O nosso intelecto, nossas vontades, nossas emoções. A gente precisa alimentar também. Né? Fala, nossa, mas o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tudo, a gente já está passando um fluxo toda hora. Mas para você saber que você vai ter que levantar na hora que toca o seu despertador, meu amigo, que você vai lá fazer seu prospecto, é você com você mesmo. É você tomando conta das suas emoções, falando não. Vai tocar o despertador, eu vou levantar, que quem manda aqui sou eu. E isso, não estou na sua casa para falar com você, e nem Mark Hills vai poder fazer isso por você. Isso só você faz por você mesmo, trabalhando todo dia as suas emoções, para pôr em prática tudo que você aprende. Para pôr em prática tudo que a gente aprende é 100% ligado com afiar o nosso machado, as nossas emoções, a gente controlar essas nossas vontades, que não é brincadeira não, gente. Não é fácil. Quem aqui concorda que não é fácil, precisa ficar lá se lapidando. Gente, quem não fica com vontade de dormir mais? Ou sei lá, outra coisa que você gosta de fazer? Ou ficar assistindo séries da Netflix, né? Enfim, cada um tem uma coisa que gosta mais de ficar fazendo. Sei lá, se é pintando, bordando, os hobbies que cada um gosta aqui, não sei as coisas que cada um gosta, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu queria saber se faz sentido isso para vocês que eu tô falando ou não. É aqui que a gente exerce a nossa liderança, começando pela gente mesmo. É um trabalho diário e é um trabalho contínuo para a vida toda. Não é uma coisa que a pessoa pode falar, nossa, eu já sei, eu já li o livro. Gente, é toda hora. A gente vê pessoas que a gente conhece e você conversa com ela, aquela pessoa é negativa, triste, preocupada, aflita. Não tem gente assim? Mas eu conheço um grupo de pessoas pior. Eu não quero falar deles, mas eu vou falar só porque o assunto de hoje é esse. Quem conhece pessoas, essas pessoas dá até um negocinho no coração, mas eu prefiro não pensar porque o que a gente foca amplia. Quem você conhece, às vezes, muitas pessoas, Herbalife, às vezes, que você já viu animado, que você já viu entusiasmado, que você já viu crescendo, e você olha agora, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ela evoluiu. Ela era feliz, tá triste. Era animada, desanimou. Vocês conhecem pessoas assim, gente? Que por algum motivo, sabe o que é isso? A pessoa não ficou ruim, não. A pessoa simplesmente parou de continuar evoluindo, porque a gente não pode parar de estudar, parar de evoluir, parar de crescer, é todo dia. A pessoa deixou a casa, fica suja, igual a gente falou aqui da faxina. É a mesma coisa com a nossa alma. A gente tem que se esforçar, gente, para ser melhor. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ter 8 treinamentos ao vivo com o Dinhon, né? Quando entrei na Herbalife, ele ainda estava vivo, Marquinhos já havia falecido, mas Dinhon estava vivo. E teve um treinamento que ele falou uma coisa muito interessante, chamou muita atenção. Ele fala, eu não quero chegar no fim da vida e dar um treinamento, quando eu estiver bem velhinho, e alguém que me assistiu quando era mais novo fale, nossa,
Eu lembro do Jim Rohn. Você precisa ver como eram os treinamentos dele nos tempos áureos. Eu quero que alguém que tenha visto meu treinamento há 30 anos atrás, assista meu treinamento quando eu for bem velhinho e fale, nossa, eu assisti um treinamento dele há 30 anos atrás e hoje ele está ainda melhor. Eu me arrepio com isso, porque o nosso objetivo, o segredo não é chegar, é se manter e melhorar. Imagina, eu tenho 17 anos de Herbalife, eu quero que as pessoas me vejam cada vez melhor e não é por um ego pessoal, porque nós somos exemplo, nós somos luz para as pessoas. Se a gente não estiver aqui para evoluir, estamos aqui para quê, gente? Podemos partir dessa para uma melhor, você tem que falar melhor, né? Espero que seja uma melhor, mas eu não quero partir agora não, meu Deus. Eu quero que demore bastante, o senhor me leve quando eu for bem velhinha, por favor, né? Já que a vontade é dele. Mas falando nisso, muito obrigada, Rô, mas falando nisso, quero falar uma coisa aqui muito importante sobre Deus. Às vezes a pessoa pensa, por que a gente não fala muito sobre Deus nos treinamentos, principalmente nos grandes, né? Acho que tem algum mito, as pessoas não gostam de misturar Deus com negócios. Não, não é isso. Até porque Deus ele está assim com os negócios, né? O homem mais rico do mundo, quem foi Salomão, uma pessoa que pedia sabedoria para Deus, eu peço todo dia também. Deus, por favor, me dê sabedoria para fazer a escolha certa. Se tiver vontade de fazer errada, me dá um cutuquinho lá, fala por mim por dentro ali. Não faz esse caminho não, Priscila, faz o outro. Tudo que você pede para Deus, ele te dá. Pede lá sabedoria para escolher direito as coisas. E por que a gente não fala de Deus nos treinamentos? Porque as pessoas, se você falar que Deus é o mais importante, e ele é, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão colocar a culpa em Deus, que nem está aqui embaixo para se defender. Ele está no meio de nós, mas ele não está falando aqui alto. Gente, não é as coisas na nossa vida que dão errado ou dão certo, não é graças a Deus. Sim, graças a Deus a gente tem saúde, a gente tem o potencial de se envolver. Deus, mas é graças a nós. Ele jogou a batata quente na nossa mão, ele deu o livre-arbítrio e ele falou, filho, te apoio. Ele falou, filho, faço por você porque sou seu pai, Deus Todo-Poderoso. Ele falou, você faz, eu te apoio. Quer matar, eu te apoio. Quer roubar, eu te apoio. Depois, quando você morrer, a gente se entende aqui, mas aí na terra é você com você mesmo. E é por isso que, às vezes, nos treinamentos, não fica falando de Deus. Só para esclarecer essa parte, tá? Para a pessoa não ficar falando que é tudo graças a Deus. Né? É por isso, para Deus não ser uma muleta na nossa vida. Deus é nossa força. É diferente, completamente diferente, uma coisa com a outra. Certo? Então, é por isso. É que eu estava falando de Deus aqui e falando da parte espiritual, então é muito importante entender isso aqui. Como é que você começa seu dia, gente? Falando, então, sobre a faxina na casa, seu dia tem que começar, gente, orando. Se você não ora, comece a orar. Não sei quem é seu Deus, no que você acredita. Você todo dia de manhã tem que fazer com o que você acredita. É a primeira coisa do seu dia. Agradecer e começar a orar. Em casa, sozinho, em casal, tudo junto, em família, até começar seu dia. Por quê? Porque o homem sem fé perecerá. Cadê sua fé? Sua fé vem da onde? A sua fé ela não vai se desenvolver sozinha. Tem gente que fala, nossa, mas você é entusiasmada. Caramba, eu trabalho meu entusiasmo todo dia. Se eu não trabalhar, ele morre, gente. Ele não é... Os nossos talentos, a gente se desenvolve, né? A gente que tem que manter eles como um músculo. A gente tem que ir desenvolvendo, senão eles vão atrofiando. Essa é a palavra que eu vou dizer, atrofiando. Não posso atrofiar meus dons. Se você tem dons que as pessoas falam para você, se você é uma pessoa que normalmente é entusiasmada, se você é uma pessoa que tem energia, se você é uma pessoa que todo mundo fala que é positiva, essas coisas que todo mundo te fala como sua característica, que são seus talentos, essas é que você tem que aprimorar todo dia. Elas são os talentos que Deus faz para a gente desenvolver. Né? A gente precisa fazer essa parte por nós mesmos. Não é para mim, não é para outras pessoas, é para nós, porque nós aqui seremos os únicos beneficiados ou os únicos prejudicados, né? Então, vamos lá. Então, resumindo, por que a gente tem tanto treinamento? Porque é importante. Porque eu tô aqui segunda, quarta e sexta. Porque eu gosto, gente? Tudo bem, eu gosto também. Mas dá um trabalho ficar aqui segunda, quarta e sexta. Porque a gente prepara o treinamento, a gente entra mais cedo, a gente fica aqui, né? E a gente ainda, com esse novo fuso horário, caiu na hora do almoço, aí tem que preparar antes para depois... Gente, por que é importante? Porque se você, falando sobre uma mega faxina, se você fizer, quando você vai num super meeting, por exemplo, vai numa extravagância, acabou o evento, como é que você está se sentindo? Ah, igual a casa quando acaba de faxinar, você fala assim, né? Aquele cheirinho de produto de limpeza, que é uma delícia. Você fala, ah, eu podia ficar assim para sempre, né? Depois logo já... E aí, passa 2 dias, você tá como?
Gente, no evento você vai conquistar o mundo, vai trocar de PIN, tá tudo certo. Agora vai, né? Você fala agora vai toda hora. Passa 2 dias e tá como? Não tá quase igual? Fala a verdade, tá ou não tá? O que é isso? É igual a pia da cozinha. Você limpou, deixou ela limpinha, um brinco. Mas tem que ser toda hora. Todos os dias. Como falava Eduardo Salazar, treinamento, desenvolvimento pessoal, ele pegou a cabeça da mentalidade dos mexicanos. São pessoas pobres que vieram do terceiro mundo. A primeira vez que eu vi, gente, quando o México despontou na Herbalife, para quem é novo de Herbalife, México não estava entre os maiores países do mundo. Ficou entre o primeiro e segundo lugar, tudo bem, agora quarto do mundo, que já é muito. Porque se você pensar que são 97 países Herbalife, todos do primeiro mundo já estão no negócio e eles ficarem entre o terceiro e quarto é muito. É desenvolvimento pessoal. Eu via as pessoas lá, a dona do burrico, esqueci o nome dela, a do burrico, mas pessoal sem dente, banguela, vai nos eventos com taier e tênis, né? Não sabe nem colocar se vestir um salto alto, comer a calça, e porque desenvolvimento pessoal, rico, com pin cheio de diamante, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque mentalidade a gente cria ou atrofia. Não importa qual você... Otília, obrigada. Otília Cavaleiro, obrigada. Então, gente, é importante isso. É importante a gente saber que é para todos nós. Isso que eu estou falando aqui hoje não é para vocês. Não é quem chega a presidente já chegou. É todo mundo. Eu faço um esforço diário. E eu vim aqui falar para vocês hoje que a gente estar aqui segunda, quarta e sexta, vocês aprenderem o trabalho, vocês dominarem o fluxo, tudo isso, sem o trabalho de entender o diário, que é você dominar as suas vontades. Né? Lorena, maravilhosa nisso. Ela fala coisa. Lorena Medeiros, equipe de presidente executivo do Nordeste, arretada bichinha. Ela fala, quando a gente tem que dominar nossa emoção é na pressão. Ela fala que é igual o salto alto. Você pisa lá, não, quem vai acordar aqui sou eu. Não, tem que fazer cliente. É só amanhã, é uma conversa, que há 5 anos você tá falando que é só amanhã e nunca vai chegar esse amanhã. E é assim que tem que ser, gente. Quem domina, eu vou fazer 50 clientes quando? Agora, por quê? Porque sempre eu falei que ia ser depois, sempre eu falei que ia ser e nunca foi. Então, o mais importante é decidir hoje. Por isso que o assunto eu perguntei onde você está hoje. Não é onde você estava ontem, nem para ser uma coisa boa que você está colhendo os frutos e também não para ser uma coisa ruim. Ah, mas eu já falei que eu ia começar um monte de vezes e não comecei. Mas não importa, o que vale é hoje. O que vale é hoje. O que você decidir hoje para você construir o seu 2020 é hoje que precisa começar, beleza, gente? Então é isso que a gente vai falar. Deixa eu só dar um golinho aqui. Então, o assunto de hoje, desenvolvimento pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa parte que tem que ser diário, várias vezes. Ler, ouvir, assistir, meditar, mexer no nosso intelecto. Por quê? Porque as nossas emoções e pensamentos ao longo do dia vão variando e a gente precisa controlar. Tem que começar a fazer elas terem sentido para que realmente a gente faça as escolhas certas. Para fazer as escolhas certas, a gente precisa estar com a cabeça boa, né? Quem aqui já não tomou uma decisão péssima porque estava nervoso? Você sabe quantas decisões péssimas a gente toma quando a gente está nervoso? Acho que a maioria delas. Então, tem que... calma, respira, vai dar tudo certo. E principalmente porque se eu quero educar e ensinar sucesso para as outras pessoas, eu não estou falando só de ter sucesso para mim mesma, que é lógico que tem que começar comigo, né? Ninguém pode ensinar alguma coisa para um online se não faz com ele mesmo, né? Não tem sentido nenhum. Começa comigo. E tirando dos downlines, meus filhos, né? Meu filho queria ligar a televisão. Não, porque quarentena, imagina, né? A televisão ali quer que seja toda hora. Não, filho, agora você não vai ligar a televisão. E por quê, mamãe? Porque você não falou que você quer ter sucesso na vida? Você acha que tem mais gente rica ou pobre no mundo? Aí falou, pobre, mamãe. Então, você acha que tem mais gente que quer só ver televisão ou que faz o que precisa? Que só vê televisão. Então, qual dos 2 grupos de pessoas você quer ser? Não, mamãe, eu quero ter sucesso. Então, pronto. Então, você não vai ver TV quando você tem vontade. Você tem que fazer o que convém. Você tem que ensinar de pequeno. Daí, quem sabe, ele cresce e fica mais fácil para ele. Agora, se eu falo para o meu filho tudo o que ele precisa fazer, olha que compromisso social. Se eu falo para ele que ele não pode reclamar, se eu falo para ele que ele tem que ser positivo, e se eu falasse para ele as coisas e não fizesse, que moral que eu ia ter? Eu tenho que falar para ele tudo que eu também tenho que fazer, que daí eu tenho que me policiar por mim, por ele, por tudo. Eu me ponho na fogueira junto, e aí eu sou obrigada a fazer, na pressão, entendeu, gente? Você tem que se pôr lá na fogueira. Senão não tem sentido as coisas a serem, né? Então vamos lá, continuando. Então sempre se coloca na pressão para você ser exemplo em todas as áreas. Agora,
Como eu falei, a maioria sabe fazer, sabe prospectar, sabe fazer. E por que que não faz? Porque normalmente a gente acaba fazendo o que a gente gosta. A gente não está focando no que importa. Agora a gente vai falar de algumas coisas que vão começar a ficar um pouco mais fortes nessa parte. Mas como eu falei, tudo aqui é um aprendizado, né? Então, se você quer escolher ter uma colheita para 2020 e quer plantar de direito, você tem que entender o que não está indo bem fora da sua vida, que você precisa entender qual é a causa. Se é mental, se é espiritual, se é emocional, cuidar disso aí e aos poucos ajustar a filosofia. Porque a maioria das pessoas, elas querem mais fazendo cada vez menos. Isso é um fato. E se você falar que você nunca desejou isso, ter mais resultado fazendo menos, é mentira. Todo mundo, a gente tende a ter esse pensamento. A nossa mente vai para esse caminho. A gente precisa policiar ela para não ir. Essa é a nossa natureza. Não adianta a gente, como é que fala? Ser cego e tentar falar que isso não é comigo, né? Como diz biblicamente, a verdade nos libertará. Então, isso é importante. A gente precisa entender a verdade, né? Para que ela realmente floresça na nossa vida. E aí, pôr as coisas boas, né? Quem nunca viu os treinamentos de liderança do Vinícius, ele sempre fala, coisa boa entra, coisa boa sai. Lixo entra, lixo sai. Se você pôr só coisa boa, vai sair o quê? Vai transbordar o quê de você? Coisa boa. Você precisa alimentar. Então, nesse exato momento da nossa vida, temos muito lixo fora, mas a gente não precisa pôr todo ele para dentro. Por que eu tô falando lixo? Porque metade é especulação, daqui a pouco a China que gerou o vírus e tal, e mesmo se for verdade, o que isso muda na minha vida agora? Eu preciso focar o que eu vou fazer para mudar minha vida na quarentena. Esse é o ponto. Essa é a chave da minha vida, e quanto mais eu me preocupar com essas coisas, menos eu vou fazer. Agora, se eu, que sou presidente, tenho 17 anos de Herbalife, tenho que me policiar, imagina todo mundo aqui. Precisamos dar um jeito de deixar isso fora da nossa vida. Isso não é ser alienado. Quem fala isso para você é que gosta de ver a desgraça. É focar no que importa. O que a gente foca amplia. Não dá para ficar olhando todo mundo. Quantas pessoas já morreram? Tem gente que virou o rei sabe todos os países quantos já morreram? Quantas empresas fecharam? Quantos desempregados? Gente, não é que não é para saber, falando sou alienado, você tem que se focar, sabe no quê? Eu vou falar no quê? Por isso que essas pessoas que às vezes a gente vê pessoas boas, que às vezes ficam tristes, não tem como ficar feliz com essas notícias, gente, não dá. Não tem como. O que você tem que focar? Quem são as pessoas que estão crescendo na quarentena? Dentro da Herbalife, de preferência, porque eu quero fazer Herbalife, então quem são? Quem está dando certo? Quem está fazendo? E isso vai ampliar na sua vida, porque o ambiente cria, como eu falei, o ambiente é que cria a nossa força de vontade. Sempre falo isso. Então, hoje a gente vai falar das coisas que criam, e todas elas estão voltadas com esse meio ambiente, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, se você tiver um momento de ter um diabinho passando dentro da sua cabeça, e leia, esse é o momento de ler Mais Esperto que o Diabo. Já pus esse livro lá no grupo, porque a gente pode alimentar a nossa mente de muitas coisas, e tem muitos livros, e a gente pode desfocar muito, né? Nesse exato momento é bom leia esse para esse momento da quarentena é específico. Vou pôr lá de novo, quem nunca viu, eu já mandei ele no digital, mas eu mando de novo. Quero o que eu ia falar? Quando você tiver com o diabinho aí na sua mente, falando coisas e você tá tenso, mande uma mensagem inbox para mim, te mandarei uma mensagem positiva na sequência para trocar esses pensamentos ruins por pensamentos bons. Pensar coisa ruim não tem problema, o problema é com quem você compartilha. Daí vai todo mundo cortar o pulso junto, não pode. Se você está num momento ruim, fale com alguém que está num momento bom, pelo amor de Deus, né? Não é aquele momento de comer um bolo, o nosso cliente come um bolo, eu sempre falo, se você comer, manda uma mensagem para mim, não vai sair comendo pizza com uns gordinhos, agora ninguém pode mais sair fora de casa com pizza, mas eu falei, manda uma mensagem para mim, que eu ajudo a gente trocar o pé na jaca por uma coisa melhor, né? Então vamos lá. As frases para a gente pensar. Não importa o que acontece, sim o que você faz com o que acontece. É isso que importa. É por isso que a gente vai focar no acontecimento da quarentena, o que pessoas estão fazendo que vão crescer. Eu te garanto, pessoas trocando de PIN na quarentena. Te garanto. A questão é que é o mesmo evento vai fazer alguns crescerem e outros não crescerem. Então, isso é que a gente tem que pensar. Mas como, Priscila, que eu faço isso? Vou dar um exemplo de como eu faço com as minhas clientes no acompanhamento pessoal. Tem acompanhamento, a gente não fala que são 5 pilares?
Tem o que é atividade física, tem o suplemento, a rotina nutricional, o grupo de apoio e tem o apoio 1 a 1 lá. É no meu apoio 1 a 1 que eu faço essa parte aqui. Dou uma trocada na mente dela. É o que você associa à dor e ao prazer que molda seu destino. E esse é o trabalho mental que eu faço com as clientes. A gente faz tudo na nossa vida, tudo, pela necessidade de obter prazer ou pela vontade de evitar dor. Isso é todos nós. Eu falar, eu não, você também, todo mundo. É como funciona o nosso organismo. Então, se você ouvir o áudio da Alderi, ele dá o exemplo porque ele fala que ele é ex-alcoólatra, na verdade ele fala que não existe ex-alcoólatra, né? Ele é um alcoólatra controlado da doença e ele fala que o que ele teve, como ele curou, né? Ou se mantém sóbrio em relação ao alcoolismo, quando ele conseguiu trocar aquela sensação de prazer que ele tinha na bebida para aquela sensação de dor, de tudo que dava errado naquele momento. E você pode fazer isso com qualquer coisa. Com qualquer coisa, você decide como que você vai fazer. O que eu quero dizer aqui? Se você pegar as coisas que são mais importantes na sua vida para você ter sucesso e hoje elas forem associadas à dor, vai ser difícil você crescer. Se você associar prospecto à dor, mas como você associa a dor? Inconsciente, vamos falar que não vou responder, aquela sensação de rejeição, aí você começa a associar com aquele monte de coisa, é óbvio que você vai evitar isso ao máximo, porque você já associa a dor, associa que vai começar e não vai dar certo, enfim, N coisas que a nossa cabeça ajuda a fazer. E eu faço esse trabalho com os gordinhos quando ele começa a associar que comer pizza que vai fazer bem para ele, comer o chocolate que ele vai ficar bem, e aí eu tento ir trocando aos poucos a sensação de dor. Por quê? Porque esse prazer de todas essas coisas, seja o de não fazer o prospecto, ou seja de comer o chocolate, ou qualquer outra coisa, se fosse da bebida, no caso, são prazeres temporários. Mas a dor que não passa eternamente do arrependimento, de se sentir mal, das coisas ruins que isso gera, né? São muito piores. E você tentar associar não fazer o prospecto com ficar a vida toda tentando pensar em pagar conta, tenta associar isso muito forte, a dor de não fazer, com alguma consequência muito forte na sua vida que te faz mal, associa a isso, e aí você nunca mais vai querer deixar de fazer isso. Como eu fiz para ficar magra, perdi 22,5 kg. Eu tinha medo de ser gorda de novo. Eu pus isso na cabeça. Eu não considerei já ser magra. Eu transformei, eu peguei uma coisa que é até ruim, nem é uma sensação boa, mas o interessa é o que funciona. Eu associei uma coisa negativa mesmo, com medo de ser gorda de novo. Mas se eu comer isso aqui 3 vezes seguido esse bolo, eu vou ser gorda de novo. No máximo uma, ainda já tô no perigo já. É isso, você tem que associar, ter medo de sair da Herbalife. Não vou fazer o prospecto, vou sair, vou ser pobre, minha vida vai acabar. Associa uma coisa ruim, não importa o que seja. Associa que se você não lê o livro, você vai ficar ignorante. Associa que você só vai ter amigo nocivo, que seja por medo, que seja uma coisa que te blinda, que te deixa motivado a continuar. Às vezes o que vai te motivar, que eu falei, às vezes você vai ter que afundar mais o prego. Às vezes não é associar, não vou fazer o prospecto, não vou viajar para Paris. Às vezes não vai ser isso. Ir para Paris seria tão bom, mas às vezes aquele cobrador na minha porta é tão pior ele chegar perto que eu vou ter que associar com o que me dá mais medo nesse exato momento. Alguma coisa que seja eficaz de verdade. E coloca lá as coisas que mais te atemorizam, se for isso o caso. Em vez de fazer um quadro dos sonhos, coloca um quadro se você não fizer. O que pode acontecer não é associar isso, associado àquilo, não é o que você foca, amplia. Não sei se vocês estão entendendo. É o fato de você não fazer. Qual é a primeira coisa do dia que você tem que fazer? Preciso fazer o prospecto. Por quê? Não quero mais essa vida de ficar toda hora tendo que pensar nas minhas contas, toda hora sem saber o dia de amanhã. A lista de não aguento mais, ela é espetacular, gente. Ela funciona de verdade. Usa ela para te motivar. Porque se às vezes não está funcionando a lista de sonhos, o que importa é achar alguma coisa que funciona. Faz sentido para vocês, gente? Hoje é sexta-feira. Uhul, fim de semana, vamos curtir a beça. Agora foi brincadeira, né, gente? Curtir em casa, que delada como ficar em casa. Fala a verdade, gente. Associação, vamos lá. Associei para você, até esqueci o que eu ia falar, lembrei. Hoje é sexta-feira, a hora que eu desligar essa live aqui, se não tiver mais nada, que seja daqui 1 hora, se eu tiver um compromisso, põe um despertador. Ou a hora que você desligar, ou na primeira hora que você tiver um tempo livre.
vou afiar meu machado, vou associar tudo que eu tenho que associar e parar de deixar fazer as coisas. A partir de hoje, não interessa o que eu já fiz. Abril vai ser meu melhor mês, porque eu vou fazer meu número dobrado, triplicado. Pronto. Sabia que ontem eu e o Lucas, a gente mudou os números de novo. A gente aumentou nossos números outra vez. Por quê? Porque a gente estava tentando achar o resultado e não estava conseguindo. Nós somos imigrantes em um outro país. Nós estamos achando os números em plena quarentena. Não é uma coisa fácil, mas como eu falei, não estou aqui para ser vítima, estou aqui para ter resultado. O que a gente fez? Agora ele começou a fazer os números com o Brasil também. A gente não veio aqui para fazer os números do Brasil. Mas já que vocês não estão achando o número da quarentena da melhor maneira, a gente faz também para ter daqui e aí ajudar vocês. Simples. O objetivo é crescer, gente. Não importa qual é o lado. Ah, mas por que vocês estão fazendo aqui, gente? Se a gente tem certeza absoluta que 2022 vai ser a maior troca de PINs no Brasil, posso abrir a lateralidade no Brasil agora? Ou você acha que vai trocar de PIN em 2022 quem recrutar em 2022? Não, é quem recrutar agora. E o ano que vem faz um get, depois no outro ano faz um milionário. Gente, pelo amor de Jesus, ampliamente, porque a hora agora é de você entende, esses prazeres pequenos estão te levando para onde você quer? Essa pergunta só você pode responder e ser sincero com você mesmo. Esse é o ponto aqui. Sinceridade acima de tudo, né? Porque eu vou falar às vezes o que é dor e eu vou falar uma coisa que é muito importante. Por que às vezes a gente não cresce na vida? E esse agora é um dos principais, que eu posso dizer que a principal é bíblico, inclusive. A gente lê a Bíblia todo dia, estuda a Bíblia, e ele fala todo dia isso, ele me ajuda a ampliar coisas para a minha life também. Ser ensinável. Cara, quantas vezes até Deus, quando as instruções estavam erradas, não deixou, não aceitou que você fez pela metade o que ele fez. Ele dá as ordens e precisa ser feito por uma questão de você saber seguir. E isso é uma coisa importante. Se você quer fazer um bolo, você tem que seguir a receita. Você não pode fazer um bolo, se você nunca fez um bolo, e achar que você pode colocar quantos ovos você quiser e não colocar fermento. Vai virar um ovo, gente? Um bolo, gente? Sim ou não? Se você não seguir a receita do bolo, não vai. Você não pode colocar 10 ovos e não colocar fermento. Não vai. E às vezes aqui na Herbalife é uma das coisas que a gente precisa entender. A gente é falso ensinável. O que eu quero dizer? Ah, não, mas eu só estou mudando o sabor de bolo. Tem gente que faz de chocolate, tem gente que faz de laranja. Mas eu não estou falando aqui de trocar o sabor do bolo. Eu estou falando da estrutura do bolo. Tem uma quantidade certa de ovo, uma quantidade certa de farinha. Agora a gente faz ovo sem farinha, mas vocês entenderam. A quantidade certa dos ingredientes para que você consiga seguir uma receita. Então, se você quer ter um PIN de presidente, você precisa de uma combinação exata de coisas que precisam ser feitas e principalmente seguidas. Anota aí para você. E para você ter royalty, para você crescer, não tem ninguém que quer mais, gente, que vocês cresçam do que a gente. Estamos aqui todo dia para quê, gente? Para vocês crescerem. Fazer royalty começa com uma frase que as pessoas não gostam, mas eu juro que ela é fundamental. É siga o líder. Tem 3 combinações para ter royalties. A gente está falando de royalties, não de vendas. Siga o líder é a primeira. Seja o líder é a segunda. E duplique líderes é a terceira. A maioria das pessoas quer duplicar líderes, quer ser líder, mas não quer seguir o líder. Não dá para ser desse jeito. Porque daí, se você não segue seu líder, eles também não seguem você, tudo dá errado e royalty não acontece. Então, para ter mentor, não é à toa que aqui chama mentoria. A gente é o mentor de vocês para seguir vocês, passar a fórmula para vocês, para que as coisas aconteçam. Eu tenho mentor e a gente mostra os nossos números, vai lá, tá disposto a ouvir. A gente sempre está aprendendo. Não é porque a gente vira presidente que a gente não tá. E se a gente decidiu que a gente tem que seguir o líder, a gente segue quando a gente acredita e principalmente quando a gente não acredita, porque quando a gente acredita é fácil. Quem acha que se a gente soubesse tudo, nosso royalty já era igual ao do nosso mentor? Mas a gente às vezes acha que sabe mais que nosso mentor. E às vezes as coisas, elas não dão certo por causa desse pequeno detalhe que não é tão pequeno assim, mas na prática fazem toda a diferença. Então vamos lá. Por que às vezes a gente não segue o líder? Às vezes não é uma coisa que a gente faz de propósito. É porque a gente pode ter a nossa mente nos enganando. Por exemplo, como que você associa
riqueza. Às vezes é uma sabotagem dentro de você. Você olha o presidente, você tem que admirar os presidentes, você tem que admirar o seu próximo PIN, para você poder chegar lá, para você poder seguir. E a gente aqui está trabalhando contra totalmente o fluxo. Se eu fosse falar que é só você pegar, olhar, seguir, seguir o líder, falar que seguir o líder é a mesma coisa que falar para vocês prospectarem todo dia. É tão simples quanto, é tão claro quanto, mas na prática, quem aqui acha que é difícil às vezes? Pelo menos às vezes. Seja sincero, gente. Então, isso tudo é porque a nossa programação, gente, a gente foi programado para não... Por mais que a gente fale, não, é lógico que eu quero riqueza, é lógico que eu quero prosperar, é lógico. Gente, prosperar dentro da Herbalife, prosperar nesse nível, que é uma prosperidade sem fim, pode ser que é uma prosperidade vitalícia hereditária, não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa muito profunda. Ela exige muito trabalho mental por isso, né? A gente vive ouvindo, por mais que a gente fale, lógico, quem que não gosta de dinheiro? Quem que não gosta de ser rico? Gente, quem aqui gosta do filme Titanic? Eu adoro, assisti várias vezes na época do cinema. Vou explicar uma coisa para vocês do filme Titanic. Quem é dos homens aqui que não ia querer ser o Jack? Gente, Leonardo DiCaprio, o mocinho do Titanic, pelo amor de Deus. Quem não queria ser a Rose? Claro que eu não, porque o Jack teria que ser o Lucas Matar. Como não é o Lucas Matar, Leonardo DiCaprio não faz meu tipo. Não, gente, agora falando sério. Quem aqui acha que o mocinho do Titanic é o Leonardo DiCaprio? Todo mundo, né? Então, que não acha? Quem acha aqui que a Rose, nossa senhora, você vê lá um casal romântico, quem não é romântico nem vai gostar do Titanic, mas pelo menos já assistiu esse filme, né? Pelo amor de Deus, acho que Titanic todo mundo já viu. Gente, olha a mensagem subliminar do filme do Titanic. Você vai lá, você entra, o Jack, gente. O Jack é um vagabundo que não trabalha, jogador que ganhou a viagem do navio por sorte, entrou escondido, olha, vai vendo, a pessoa que nosso subconsciente considera como modelo. Chega lá no navio, aí mostra os ricos, né? Eu até esqueci quem que era o noivo da Rose lá, que tinha um noivo dela lá prometida para casar com o cara. O cara é um cara grosseiro, esse é o rico, né? Grosseiro, o rico só casa por interesse, ela tinha que casar com o cara, todo mundo por aparência, lá em cima um silêncio total, chato, lá no convés da primeira classe. Aí a Rose pega e desce lá embaixo na pobreza. Gente, como é que é lá embaixo? Gente, que alegria, todo mundo dançando, fluindo, aí passa rato pra cá, pra todo mundo desce, toma cerveja. Gente, aonde que a pessoa quer ficar no navio? Lá no meio dos pobres! Lá embaixo no porão é muito mais divertido. Isso fica no nosso subconsciente. Você acha que não? Tem emoção, você assistiu o filme, você chora e você acha... Esse filme é um exemplo de tantos outros filmes e vídeos e áudios e imagens e mensagens subliminares que somos bombardeados todos os dias. Você já tinha parado para pensar nisso? Que um simples filme Titanic inocente fazia tudo isso com a sua cabeça? Quem já tinha reparado nisso, gente? Digita qualquer coisa aqui para não me sentir sozinha, por favor. Pois é. Leonardo DiCaprio ajuda no seu subconsciente para que as coisas fiquem cada vez mais focando na pobreza. E aí você pensa, sempre pensei em ser rico, sim, mas você não sabe a quantidade de mensagens subliminares que você vê. O mundo prefere que você seja pobre. As mensagens sempre vão ser essas. Nossa, que horror, é claro, você dá mais dinheiro para o banco, pagando cheque especial, pagando juros do cartão de crédito e tudo mais. Você pagando prestação, é isso que dá dinheiro para eles. Não dá dinheiro para eles você ficar investindo. Eles ganham mais dinheiro quando você paga juros, não quando você recebe juros. E aí tudo isso faz sentido quando a massa fica pobre, a cabeça fica ignorante e alguns só se beneficiam. É triste, mas é verdade. Você precisa trabalhar a sua mente várias vezes por dia, fazer essa faxina que eu falei agora. Você não percebe quantas coisas. Por isso que a gente fala, assiste o filme X, assiste O Segredo. Eu não coloquei O Segredo lá, mas tem O Segredo também. Gente, você... mas eu já assisti uma vez. Assiste sempre. Fique com medo de ter esse pensamento. Entende que 95% das pessoas têm esse pensamento e não vai ser sorte você fazer parte dos 5%. Vai ser muito trabalho. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que está aqui nessa sala
Eu posso falar por mim, eu posso falar olhando nos olhos de vocês. Não é difícil virar presidente. A gente se sabota no caminho. Eu me sabotei por muito tempo. Eu não convivia com as pessoas que eram presidentes. Eu não entendia o que faltava. E às vezes a gente precisa entender, aceitar, seguir para sair dessa massa, porque a nossa mente é bombardeada. E aí você vai entender por que às vezes você não prospecta todos os dias e você vai parando. Porque sua mente foi preparada para você fazer parte da massa que não vai ter royalties vitalício hereditário, que não vai viver da renda. E não adianta, mas então é isso. Então agora, não, é para você olhar isso e achar que você é uma vítima. Você não é uma vítima, você já sabe. Estamos aqui na luz. Você precisa fazer sua parte, que é o quê? Se lapidar todo dia. Não é assistir trocentas lives de todo mundo que está fazendo live e todo mundo que está fazendo Zoom e todos os treinamentos para você ficar mais confuso do que antes da quarentena. Não. É mais do mesmo. É tudo de Eduardo Salazar, entender que é para abrir lateralidade, é Jorge da Concepción, é esses 3, 4 meses, Mark Hughes, Jim Rohn, mentoria, e todo dia saber o que você precisa fazer. E os livros que a gente indica aqui, eu poderia indicar vários livros. Eu amo livros. Se fosse uma questão dessa, eu lia todos. Eu escolhi quais são os livros que eu vou ler em 2020. E alguns eu mudei depois que a gente entrou na quarentena. Por quê? Porque tem que ser, como é que fala? Um aprendizado já pré-selecionado, não é qualquer coisa. Sim, coisas boas, mas tem tanta coisa boa que eu vou usar agora. Se você quer mudar a sua vida agora, não é tudo que você vai ler agora que você vai usar agora, concorda? Tem coisa que você vai ler que é bom? Lógico, conhecimento sempre é bom, mas que não vai fazer sentido agora para você? Nem todo mundo que está prosperando, nem todo mundo que está crescendo, nem todo mundo que está fazendo as lives não são direcionadas para a Herbalife. Se você quer crescer na Herbalife, você precisa estar próximo de pessoas da Herbalife. Por isso que a gente está pegando conteúdo, por isso que a gente está aqui segunda, quarta e sexta, fazendo nossa parte na quarentena, para vocês também conseguirem fazer a parte de vocês nessa quarentena. Então, eu quero saber se depois de tudo esse bombardeio que estamos falando aqui, se você está entusiasmado. Não, vou abrir uma chave, vou ser ensinado, vou crescer. Olha meus royalties, não fico feliz, mas eu sei que eles podem melhorar, porque eu vou melhorar. Faz sentido isso para vocês, gente? Todo mundo entende que é nós mesmos que temos que mudar, gente. Não é o outro, não é o marido, não é o patrocinador, não é o downline, não é. É a gente. Não tem jeito. É a gente mesmo que tem que fazer a nossa parte, é a gente que tem que colocar a mão na massa e as coisas vão acontecer. E sim, gente, coloca todo dia isso na sua cabeça. Rico vai para o céu, sim, muito rico, não é ruim, não é palavrão, não é problemático pensar isso. Não existe pobre feliz e rico infeliz, existe rico muito feliz, inclusive existe mais pobre infeliz do que rico infeliz, eu te garanto isso. É que as pessoas gostam de mostrar outra coisa, né? Existe mais rico honesto do que pobre honesto. Mas, como não vamos discutir isso, e não é isso que a gente mostra por aí, vamos focar no que é o que interessa. Vamos focar no que é bom. E seja feliz de verdade com o sucesso dos outros. Isso é fundamental. Se você fica com inveja, quando sem querer você vai lá e olha alguém trocando de PIN, você está jogando essa mensagem para o universo. Você não quer trocar de PIN. Você tem que pensar coisas boas. Passa um rico com uma Ferrari, abençoa. Olha que maravilha. Essa pessoa deve ter trabalhado muito para ganhar essa Ferrari. A gente tem que pensar isso sempre, gente. Sempre, 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 sempre. Abençoa. E aí você joga energia boa, o universo pensa, meu Deus, ela tá feliz, ela também quer essa Ferrari. E não o oposto, certo? E não o oposto. Cuidado com a mente. A mente, ela fica ali, ó, te minando. A gente, como eu falei, é muito trabalho pra gente ir contra o fluxo. Porque se a gente tá todo dia fazendo isso, faz o trabalho, prospecta, abençoa o rico, foca, não tem que focar, as coisas vão acontecer. Mas tem que ser uma combinação. Todas as mensagens pro mesmo lugar. Você não pode estar lá fazendo o trabalho e ao mesmo tempo achando que rico é ruim, porque senão tá confuso na mensagem, é para enriquecer ou é para empobrecer? Não tô entendendo muito bem, a mensagem tá confusa aqui. Tem que ser uma mensagem única, fluir tudo para o mesmo lugar, certo, gente? É importante a gente entender essa parte e eu espero que tenha ficado clara essa parte aqui, beleza? Então vamos lá. Olha, se pudesse, a gente ficava o dia inteiro falando só disso, mas não temos o dia inteiro, já estamos quase acabando, mas vamos terminar essa parte. Não esquece aonde você está jogando a sua carga emocional de verdade, tá? Sempre entendendo a carga emocional na parte da riqueza para o seu trabalho ir para onde você quer chegar. Para você crescer, para você prosperar, para você chegar no próximo patamar.
Uma coisa muito emocionante, né? Aliás, ouve todo dia o áudio da Alderi, tá, gente? Ouve. Para quem nunca ouviu a história dele, uma pessoa que começou com um carro velho, um Corcel velho, que não tinha breque, e parava o carro com tijolo, e guardava aquele tijolo para prender o carro do breque, e que na lista de desejos tinha comprar um cinto para a esposa. Isso era o que ele queria, lista de sonhos. Né? Hoje, há mais de 10 anos, ganha mais de 1 milhão por ano, mais de 100 mil reais por ano, 3 diamantes no PIN. Um dos reconhecimentos que a gente, quando foi para Los Angeles, um dos presidentes era um cunhado dele, que era abaixo da uma outra linha de presidentes dele. Fantástico, Alderi e Rosilei. E uma situação que eu me emocionei muito, por isso que eu gosto muito desse ambiente da Herbalife. A gente estava voltando de um summit, e quando você entra no avião, para quem já fez uma viagem internacional, você passa da primeira classe para a executiva e para chegar na econômica. Você entra no avião da primeira classe para a última. E a gente estava entrando no avião, e o Alderi estava no mesmo voo que a gente, foi quando eles receberam o primeiro bônus, e ele estava sentando na classe executiva, e a Rosilei estava chorando, ela estava emocionada, que era a primeira vez que eles iam na classe executiva, e eu vi ela chorando, e eles estavam lá, e eu falei, nossa, e pensar que eu me emocionei com a história do tijolo. E eu e o Lucas começamos a chorar também, choro bom, sabe? Porque olha de onde a gente vem, para onde a gente vai parar com a Herbalife. Você poder entrar num avião e comprar um bilhete para uma pessoa que custa mais de $4 mil é uma coisa, e saber de onde você veio, o que você merece, que você tem mais, e que você não precisa ter medo que esse dinheiro vá acabar. Enfim, é uma sensação maravilhosa. Lembra dessas emoções. Pensa nessas inspirações das pessoas da Herbalife para você construir do seu negócio também, né? Nunca reclamar do que você tem hoje, quando você vê essas pessoas ali, agradece o que você tem para você ter mais. E faça, gente, faça acontecer. Siga o líder, segue o mentor. O único prejudicado ou beneficiado é você. Perdoa as pessoas. Perdão, ele não é bom para a pessoa que você perdoa, ele é para você mesmo. Tudo isso que a gente fala aqui, gente, é para nós mesmos. Cada um desses pontos para afiar o machado só afeta a nossa vida, seja para melhor ou seja para pior. Embora a gente fale muito de inspiração, a gente precisa sempre terminar com a realidade. Embora nosso objetivo é ter visão de futuro, a gente precisa saber onde a gente está. Então, se hoje você olha para os seus royalties, olha para o seu cheque, olha para os seus pontos, olha os seus resultados e você não gosta, mas você tem que olhar para eles, eles existem por algum motivo. Eles existem por alguma ação que você tomou que talvez não tenha dado certo. E não importa isso, o que importa é afiar o machado. É fazer o que não está dando certo para isso ter gerado esse resultado e ir para frente. Porque diz a história que um barco estava perdido e ele tentou ligar por rádio, né, para tentar resgate. E ele falava, me ajuda, estamos perdidos aqui na tempestade, no meio do mar, como é que eu faço para voltar para em terra? E aí a pessoa do outro lado do rádio perguntou, onde vocês estão? E ele falou, não sei, estamos perdidos, não sei, então eu não posso te ajudar, porque dependendo do direcionamento que eu te dou, eu posso te deixar mais longe da terra, não tem como ajudar. Então, se você sabe onde você quer chegar em 2020, é importante primeiro saber onde você está agora. Sim, a visão de futuro é sempre importante focar onde a gente quer chegar, mas a gente precisa saber onde a gente está. Para poder sair do ponto A para o ponto B, a gente precisa saber qual é o ponto A. O ponto A não serve para a gente se sentir mal, caso não seja um lugar que você goste de estar, mas você precisa ter a noção da realidade para poder chegar no ponto B. Focado no ponto B, saber onde é o ponto A. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim? Fale comigo, gente. Fale alguma coisa. Digita oi, eu, sim. Ai, gente, que delícia ficar aqui com vocês, viu? Vamos lá. Vamos terminando lá quase o dia de hoje. Faz sentido todo mundo entender que hoje tem que dar uma lapidada? Agora que a gente falou dessa parte da lapidada, vamos para a prática. A prática é nem Deus, nem Mark Hughes, nem ninguém, nem seu patrocinador, nem outra pessoa da Herbalife pode fazer nada por você só com você desejar. Só com você ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter.
Só com você, também, tá? Só com você entrar aqui todo treinamento, isso também. Com você ser uma pessoa animada, com você ser uma pessoa que é boa esposa ou bom marido, com você ser uma pessoa que é bom para os filhos, com você ser uma pessoa que faz o seu melhor possível dentro na sua casa e tudo mais. Não é isso. Isso também. Não adianta só ser bem intencionado, nós já ouvimos muitas vezes que de boa intenção o inferno tá cheio. Se até no inferno tem gente bem intencionada, gente, não adianta só ter boas intenções. O que vale, justo ou não, é resultado final. Então, se você quiser saber se a sua rotina está boa, a gente tem que terminar com isso. Não tem como não falar de afiar o machado. Afiar o machado é, depois que você afiou ele, olhar se na prática você conseguiu, ouvindo todos os dias os áudios, os vídeos, limpando sua mente, sendo ensinável, etc., fazer o que precisa ser feito sem deixar o seu cérebro dar uma desculpa muito boa para você. Porque desculpa, eu estou ouvindo várias, muitas desculpas. Algumas eu nem respondo, para não criar um atrito com a pessoa do outro lado, em mentorias. Ah, porque eu não consigo entrar toda a mentoria. Minha vida tá corrida na quarentena. Quase que ia falar, e a minha? Mas eu nem falei, porque a pessoa não ia entender. A pessoa sempre ia ter uma resposta. E a minha? Se eu posso entrar, e pensei comigo assim, se eu posso entrar e você que precisa mudar de vida não pode, já entendo porque você não pode. Tem uma frase muito forte. E esse é o ensinamento. O Jorge fala isso, mas a gente também tem esse ensinamento bíblico, que é o quê? A gente quer ajudar todas as pessoas que precisam. Às vezes a pessoa precisa justamente porque ela está sempre tendo as mesmas atitudes, embora sejam pessoas boas. Isso realmente é uma coisa forte para a gente entender. Nem todo mundo que precisa merece. Tem gente que precisa mais do que outros que têm resultado, mas os outros fizeram mais por merecer. Vocês entendem, gente? Isso é forte, mas isso é muito verdade. Não tem como ajudar pessoas que não querem se ajudar. Gente, eu falo sempre assim. Quando eu preciso falar sério com uma pessoa, eu falo, eu não posso querer mais do que você. Eu posso querer tanto quanto você. Eu quero que você mude de vida. Você precisa, mas eu não posso querer mais do que você. Eu posso querer tanto quanto, eu tô aqui para te ajudar. A hora que você estiver a fim de me ouvir, enquanto você não estiver fazendo o que precisa, eu não posso te ajudar. E a questão aqui é muito simples. Se você não está tendo resultado, será que não talvez seria a hora de ouvir alguém que está tendo resultado melhor que o seu? Gente, é um passo grande na nossa vida fazer isso, é libertador. Deixa-se guiar pelo seu mentor. Olha, se guiar aqui pela mentoria. Eu quero que todos vocês tenham royalties, cresçam e prosperem, gente. Eu, Lucas, queremos. Juro que queremos. Vamos dar nosso sangue para isso. Quando a gente já queria isso, mas quando a gente foi ser reconhecido com o Michael Johnson lá no Los Angeles, aquela sensação de gratidão de você estar ali, gente, é um tratamento com o presidente, eu não sei explicar para vocês. A gente pensou, eu vou fazer o meu melhor para ajudar o máximo de pessoas que quiserem chegarem aqui. As que confiaram na gente, tiveram com a gente desde o começo ou não, as que nem forem do nosso grupo, quem a gente puder ajudar e tiver comprometido, a gente vai ajudar, porque a gente recebe tanto de volta. Vale tanto a pena, gente, tanto a pena, que eu posso dizer, o que eu estou fazendo aqui com vocês, de segunda, quarta e sexta, tentando passar um pouquinho para vocês, um pouquinho, porque são 24 horas do dia, um pouquinho para vocês como é a nossa mentalidade. Às vezes a gente passa um pouco da rotina também, várias vezes a gente já passou, né? O Lucas está passando mais que eu, sempre tenho no papel anotado o que eu tenho que fazer. Todo dia, que horas eu acordo, que horas eu prospecto, que horas faz comida, que horas fica com o filho, que horas fica com o outro, hora de ficar com o marido, tem que ter a vida pessoal também, tá tudo aqui no papel, gente. Porque se a gente não fizer de esforço, não vai ser, a gente não pode ser aquela pessoa que é animada no evento, o que é animado aqui? Eu tenho que ser assim todos os dias, porque uma coisa é, como é que fala? É cara crachá. Não tem como você ser uma pessoa que confia tanto no produto se você não tem resultado. Você não pode ser uma pessoa do plano de marketing que tem, se você não é exatamente o treinamento do Alderi. Você tem que ser para poder ter, ser para poder fazer. Trabalhe o seu ser todo dia, mas tem que ser e também tem que fazer. Sem o fazer, não vai ter resultado.
Vocês entenderam essa parte, gente? Eu quero que vocês tenham entendido tanto isso, gente, porque eu sei que isso vai fazer vocês chegarem no Michael Johnson, lá na Disney, lá na Herbalife, para colocar o seu nome na parede, porque tem vaga para todo mundo lá na parede. Tem vaga. Então, para a gente terminar essa parte, vamos com um pouquinho de inspiração. Tem gente que fala para mim, tá difícil. Eu comecei a fazer, tá difícil. Tem que fazer muitos números, demora para ter resultado. Às vezes eu meio fico em pânico e não sei se a quarentena vai atrapalhar meus negócios. Alguém já pensou isso alguma vez? Ah, nossa, depois de tudo que ela falou aqui, se eu falar que eu tô pensando isso, eu vou apanhar, né? Não, gente, não vou bater em ninguém, não. Sou boazinha. Ninguém pensou isso nem um segundo, sua mente não deu essa... Diabinho entrou e falou isso com vocês? Um pouquinho, às vezes? Muito bem. Algumas pessoas sinceras respondendo, outras pensando, outras nem prestaram atenção na pergunta, né? Vou falar de novo, gente. Quero saber se nos tempos da quarentena chegou a passar por você momentos assim, mesmo comigo aqui tentando animar, segunda, quarta e sexta, de manhã. Gente, vou falar uma coisa. Agora eu vou deixar vocês animar. Primeiro pensamento. Vamos lá. A quarentena só vai ser ruim para quem quer e não é porque eu estou falando e não é da boca para fora. Eu não venho aqui perder meu tempo com vocês, gente. Não venho aqui falar nada da boca para fora. Se vocês precisassem de um animador, não seria eu. Não ganho royalties para ser animadora de ninguém. A gente ganha para ajudar vocês a terem resultado e produzir. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar para vocês sobre Portugal. Eu falei isso, eu mandei quem leu o texto de hoje. Tivemos um workshop com o Pedro Cardoso espetacular para o grupo de portugueses. Estava eu aqui no workshop também, dos portugueses, e Portugal cresceu 10% nesse último mês. Mas eu preciso explicar Portugal para vocês, tá? Primeiro, 95% do negócio de Portugal é do Pedro Cardoso. Então, quando ele diz que Portugal cresceu 10% do grupo dele, que ele viu no cheque, significa praticamente todo mundo de Portugal. Mas eu preciso explicar Portugal mês passado para vocês. Todo mundo está em casa, está todo mundo preso, não tem ninguém na rua, está... Quarentena de Portugal é comércio fechado, empresa fechada, pessoas sendo mandadas embora em massa. Esse é Portugal, gente. Portugal é a quarentena que você nem imagina que teria no Brasil. No seu pior momento, já estamos passando por isso. Não tem uma alma na rua. Só tem fila para ir na farmácia, fila para ir no supermercado, nem pode sair toda hora. Tem coisas que é programada. Isso é Portugal. Você sai na rua, parece que você foi dominado por uma peste, as pessoas têm uma máscara até aqui, luva. É isso, é isso, Portugal. Como Portugal cresceu 10% mês passado? Vou explicar. Se vocês fizerem entenderem isso, a gente vai crescer muito mais, porque Portugal é do tamanho de São Paulo. Se todo mundo de Portugal trabalha online, todo mundo que existe da Herbalife de Portugal trabalha online. Ou seja, não adianta falar que o mercado está entupido e que o mercado está saturado, porque são todas as pessoas trabalhando online. É um mercado desse tamanho, perto do Brasil, que é gigantesco. Então, não tenho nem como comparar. O potencial de crescimento do Brasil seria muito maior do que 10%. Só daí já era para vocês ficarem animados, pulando de alegria, assim como eu estou. Então, vamos lá. Aqui nem Premium tem. Ai, gente, olha, eu falo isso, gente, já dá vontade de sair correndo para trabalhar, tá vendo como não é só inspiração, é estado de espírito, gente, uma coisa vai levando a outra. Você vai ficando animado, vai criando resultado, não tem como, gente, é 1 mais 1 são 2. Mantenha a mente boa, você só vai conseguir focar em coisa boa. Eu vou falar de Portugal, então o que acontece aqui? Todo mundo antes da quarentena já trabalhava online. As pessoas não tiveram que adaptar um novo trabalho para a quarentena. Nota isso para você. Elas não tiveram que, agora eu tenho que melhorar o Instagram, o Facebook, começar a prospectar, etc. Não, ninguém aqui trabalha com espaço de vida saudável. Uma pessoa, 2, 3 no máximo. Os espaços de vida saudável que tem aqui são escritórios para as pessoas venderem produto fechado. Todo mundo trabalha para vender produto fechado, quase todo o país. E todo mundo trabalha de casa e todo mundo prospecta por mídia social. O que significa isso, Priscila? Significa que as pessoas na quarentena, que elas fizeram a mesma coisa que elas faziam. Elas só aumentaram os números. Então, se elas sabiam exatamente o número. A questão é que aqui muitas pessoas nunca trabalharam só pela mídia social. Então, você não sabe se o seu número é 5 para 1, 10 para 1. Você nunca fez. Aí você tem que descobrir o seu número na quarentena, que nem é aquele número, é o número da quarentena. Faz sentido para vocês? Aí você tá lá tentando aprender, tentando mandar um script novo, acabou de fazer, nunca tinha feito avaliação pelo Google Forms, porque você usava a balança de bioimpedância.
Você não estava acostumado, era você que olhava o cliente olho no olho, não era um cliente que você mandava entregar produto. Aqui todo mundo já mandava entregar produto, aqui já ninguém fazia balança de bioimpedância, aqui todo mundo já fazia tudo online. Então, como que um país cresce 10%? Quando ele só foca em aumentar os números. Significa que se vocês, mais rápido possível, se adaptarem para o trabalho online e aumentarem os números, não vai ser 10%, o crescimento vai ser muito maior, mas é muito maior mesmo. A quantidade de pessoas que tem no Brasil, o mar de oportunidades que tem no Brasil é muito maior do que o Portugal. E o que mais que aconteceu? Por que as pessoas cresceram? Porque eles aumentaram o número. Aí você tem aquela pessoa que trabalhava tempo parcial, agora ela trabalha tempo integral com a Herbalife, porque ela está em casa, ela não trabalha mais parcial. Então, tem as pessoas que trabalhavam integral. Nós também temos pessoas que trabalhavam em tempo parcial, agora trabalham integral. Tem aquelas pessoas que por algum motivo foram mandadas embora e agora elas podem fazer um negócio. Tem aquelas pessoas que era um do casal que trabalhava, agora pode ser os dois, porque um não está trabalhando por algum motivo. Ou seja, você, sem recrutar nenhuma pessoa, ampliou o número de pessoas trabalhando. Faz sentido isso para vocês, gente? Fora você recrutar novos, você tem pessoas do seu grupo que já eram integral, pessoas do seu grupo que eram parcial, que estão trabalhando integral, e pessoas do seu grupo que eram um casal que só um trabalhava, agora são dois. Então, sem fazer nada, a sua mão de obra, o número de pessoas falando aumentou. Falando não, digitando, né? Tá. Você só precisa colocá-los no fluxo eletrônico, gente. Agora, fora tudo isso, aquilo que a gente falou a semana passada, que eles também começaram a fazer aqui. Aumentou demais o recrutamento, é natural. Pessoas da sua lista quente, querendo uma renda extra, querendo um plano B, querendo tantas coisas que você nem imaginava. Clientes do espaço que adoram os produtos faziam outra coisa. Agora eles continuam adorando os produtos, mas não tem trabalho. Olha, que tal a gente trabalhar com aqueles produtos que você adora tanto? Gente, não tem como a gente não crescer mais se a gente enxergar dessa maneira. E para você enxergar dessa maneira, limpa a mente, limpa a estrada. Trabalhe o seu desenvolvimento pessoal todo dia. Houve o mesmo treinamento necessário, houve os mesmos treinamentos que estão focando só no seu fluxo online. Não amplia para muita coisa, não, gente. Não abre a mente para muita coisa, porque, não quer que eu veja. Não, gente, a gente tem que ser especialista. Menos opções, mais ação. Puxa, temos a opção do desafio 10 dias, maravilha. Para quê? Para amplificar o que eu já faço. Não vou parar tudo. Cada vez que você para tudo, você interrompe o fluxo. É a pior coisa que você pode fazer. Acrescenta. Vou usar no meu desafio aqui, como o Lucas deu exemplo aqui. Segunda-feira a gente volta de novo no fluxo. Se mostra. É uma maratona. A gente pôs maratona FitK com as rodadas de 10 dias. Para quê? Para não mudar o que eu faço. Continuo fazendo tudo igual e eu dou uma acrescentada, eu dou uma acelerada. Quando você não muda e só acrescenta, o seu negócio tende a crescer. Quando você muda, você troca 6 por meia dúzia. Mesmo assim, nem 6 por meia dúzia. 6 por 4, porque esse aqui você sabia fazer, esse você não sabe, até aprender demora um tempo e aí você fica patinando. Faz sentido isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Estou chegando ao final do dia de hoje. Faça uma pergunta, gente. Gente, fala a verdade. Vamos para as cabeças. Quem aqui decidiu? Quero ver se eu agora. Quem decidiu que abril vai ser seu melhor mês, que 2020 não tem o que aconteça. Como eu falei, não importa o que acontece, assim como você reage aos acontecimentos. Falar, abril vou fazer meu melhor mês, chega, meu ano começou. Eu não sei o que eu vou fazer, abril vai ser meu melhor mês. E maio, depois, na sequência, aí eu vou fazer acontecer. Se tem gente crescendo na quarentena, a gente em Portugal, eu falo porque eu tô aqui, gente. A gente tem que recrutar as pessoas, é muito mais difícil. Um kit faz a conta, 60 euros o kit de cadastro. No Brasil, 50 reais. Pelo amor de Deus. Aqui para fazer um desafio 5 dias custa 18 euros. Faz isso vezes 6, só para você entender. As pessoas ganham pouco, o salário mínimo é baixo. E as fazem acontecer no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Não tem o que falar, gente. Não tem lógica. Os países que mais vão crescer no futuro são países com cliente premium. Não à toa ali um Weissbier número 1 do mundo quer implementar aqui, quer entrar no mercado brasileiro com o premium, combinado com o desafio 10 dias, ou seja, todos os países que mais vão crescer nos próximos 2, 3 anos da Herbalife são com premium. Não é à toa que a Europa está brigando. Opa, tocou meu telefone, travou minha voz aqui, alguém me ligou. Onde eu estava? Não à toa
que as pessoas, que a Europa está brigando tanto para chegar ao Premium aqui, porque realmente tudo faz sentido. Agora tem PicPay e tudo mais, gente, perfeito demais. Para ficar mais perfeito, só matando a saudade de vocês, gente. No final do ano, a gente vai fazer uma mega mentoria. Vai ser espetacular, gente, em dezembro, com churrasco, coisas que a gente não come aqui, gente. Estão com muitas saudades. Estamos comendo carne, mas não é o mesmo gosto da nossa. Enfim, nem sei porque eu falei isso. Vamos fechar a semana com chave de ouro, vai ver televisão, vai ver Netflix. Ninguém falou que não pode ver um outro filme que você goste, mas sempre equilibra, não esquece. Não coloca só coisa ruim, mistura uma coisa ruim com uma coisa boa, coloca um filme útil, coloca coisas para sua mente. Vai lavar lava a louça ouvindo Jim Rohn, lava a louça me ouvindo. Diz o Lucas, né? Meu Deus, amor, eu te ouço o dia inteiro. Porque ele me ouve aqui, daí ele vai lá na cozinha, a gente tá, e fica ouvindo o meu treinamento do Jorge, que quem traduziu fui eu. E aí fica nessa, gente. Piadas à parte, a gente falou que a gente queria muito vir para Portugal para passar mais tempo só nós quatro. Olha como a palavra tem poder. Eu nunca fiquei tanto tempo só nós quatro na nossa vida, deveria ter falado só nós quatro, e passeando também, né? Porque para a mente não existe brincadeira. E cá estamos nós, trancadinhos, juntinhos, na nossa super quarentena aqui de Portugal. Gente, beijo para todo mundo, parabéns para as pessoas que estão fazendo o trabalho. A partir de segunda, hoje era para afiar o machado, mas a partir de segunda a gente vai começar a metralhar aqui online, para não ficar muita coisa no grupo, aqui online, as pessoas que têm mandado para a gente os resultados, para vocês terem a sua cabeça vivendo a realidade da quarentena. As pessoas estão vendendo, as pessoas estão marcando, estão fazendo prêmio, estão fazendo pontuação, estão ganhando dinheiro. Então foca onde amplia, gente. Foca onde amplia, porque isso é que muda a nossa vida, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que realmente seja um final de semana maravilhoso. E abril, gente, não perde o foco. Tem tudo para ser o seu melhor mês. Vai ser o nosso, que seja o de vocês também. Fiquem com Deus. O treinamento foi gravado. Prometo que a gente manda lá no grupo, tá bom? Um beijo para todo mundo.